Então vamos lá, gases. Então, o gás, ele não tem volume próprio, né? E por não ter volume próprio, ele precisa estar contido em um recipiente, certo? Não tem forma e nem volume próprios. Então, o volume do gás é o volume do recipiente. Então, se o recipiente tem 5 litros, o volume do gás é de 5 litros. Se o recipiente tem 10 centímetros cúbicos, o volume do gás tem 10 centímetros cúbicos, certo? O gás tem uma propriedade importante que ele é incompressível, certo? E o movimento dele, ele é um movimento desordenado, se movimentando em todas as direções, que nós chamamos de movimento browniano, certo? Então esse movimento desordenado, chamado de movimento browniano, faz com que essas partículas, você está vendo essas partículas em vermelho aqui, gente? Sim. Essas partículas em vermelho colidam com as paredes do recipiente com esse êmbolo aqui, certo? Que é móvel. Então, quando essas partículas de gás colidem com as paredes do recipiente com o êmbolo móvel, né, gera uma pressão. Então, a pressão do gás ela surge devido à colisão entre as partículas de gás e as paredes e o êmbolo do recipiente. Aqui é o movimento browniano, nessa imagem esquerda, se movimentando as partículas em todas as direções, certo? Vai haver colisão entre as partículas e as paredes do recipiente. Essa colisão entre as partículas é uma colisão do tipo elástica, certo? A energia que existe aqui nesse movimento é energia cinética, certo? Então, energia cinética é energia do movimento aí das partículas. Então, aqui tem movimento de uma molécula em gás, uma sequência de trajetórias retilíneas interrompidas por colisões com outras moléculas. Embora as outras moléculas sejam mostradas como se estivessem paradas, elas estão se movendo de forma semelhante. Então, todas essas partículas aqui se movem, né, da mesma forma. Ok? Teoria cinética dos gases. Então, a teoria cinética dos gases se baseia nesses 4 postulados. O gás ele é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões. A única energia das moléculas é a energia cinética, energia do movimento. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. Então, colisão perfeitamente elásticas. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar, certo? Então, como ele diz aqui no item 1, cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Então, vai haver conservação da energia cinética total, mas a velocidade de cada molécula pode ser diferente. As moléculas são infinitamente pequenas, né? A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Então ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a maior parte do volume do gás é espaço vazio. São aí os postulados da teoria cinética do gás, certo? Aqui umas expressões matemáticas pouco usuais, mas pode solicitar pressão exercida por um gás sobre as paredes de um recipiente, é dado por essa expressão. N é o número de mols
número de mols é massa sobre a massa molar. Aqui eu tenho a massa molar vezes o quadrado da velocidade média quadrática sobre 3V. Se vê o volume do recipiente onde está contido o gás. A velocidade média quadrática, essa aqui, é dada por raiz quadrada de 3RT sobre M. T é temperatura, M é a massa molar e esse R é uma constante dos gases perfeitos ou ideais. Né? A gente estuda os gases perfeitos, né? Um gás aí idealizado, certo? A energia cinética média de translação das moléculas é a mesma que nós vimos em 1A, então meio de mv ao quadrado, só que esse v é a velocidade quadrática, essa que nós vimos anteriormente, VRMS, certo? E a energia cinética de translação média das moléculas de um gás pode ser em função da temperatura absoluta. Esse T aqui, temperatura absoluta, é aquela que nós vimos na aula 1, temperatura em Kelvin, né? Esse K é chamado de constante de Boltzmann. K de constante de Boltzmann, certo? Então, em uma dada temperatura T, as moléculas de qualquer gás ideal, independentemente da massa que possuam, têm a mesma energia cinética de translação média. Assim, quando medimos a temperatura de um gás, também estamos medindo a energia cinética de translação média das moléculas do gás. Isso porque a gente viu na definição de temperatura, o que é temperatura? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Né? Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. Se tem um maior grau de agitação, obviamente tem maior movimento. Se tem maior movimento, tem maior energia, certo? Então eles estão ligados à energia com a temperatura, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Estou indo muito rápido. Não. Tranquilo, né? Livre caminho médio. Então essa expressão aqui, com esse lambda, certo? Representa a distância média percorrida por uma molécula entre duas colisões. Então, a partícula colidiu com a outra. Qual a distância que ela vai percorrer até a próxima colisão? É chamado de livre caminho médio. Essa expressão aqui, certo? 1 sobre raiz de 2, π vezes d ao quadrado. Esse d é o diâmetro das moléculas. E essa razão NV é o número de moléculas por unidade de volume, certo? Já caiu, eu não lembro se em AD ou em AP, falando sobre livre caminho médio, uma questão teórica, certo? Então, observe que o livre caminho médio é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro, ou seja, quanto maior o diâmetro, menor o caminho livre médio, ou seja, se a partícula é maior, ele vai percorrer uma distância menor até a próxima colisão, assim como a razão entre o número de moléculas por unidade de volume. Se ela for muito grande, ela vai colidir mais rápido, o caminho é mais curto, tá bom? Agora, as equações agora mais importantes que a gente vai ver muito, certo? Equação de Clapeyron. Ela relaciona o termo chamado PVT, P de pressão, V de volume e T de temperatura, certo? Então, por você nunca
resultante. Aí a gente lembra da fórmula. A equação de Clapeyron: pressão, volume, temperatura. R é a constante universal dos gases e N é o número de mols. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Tá assim, um mm. Massa molar, certo? E esse R é uma constante universal que vale 0,082 se a pressão tiver em atmosfera, volume em litro, por mol Kelvin. Pode ser 8,31 se a pressão vezes o volume estiver em joule, e quantidade de matéria, que é o número de mols, né, for mol, e a temperatura Kelvin. Então são as duas mais usadas, certo? A constante, tá bom? Além dessa expressão, a gente pode também ter essa aqui, PV igual a N KT, certo? Aqui sendo a constante de Boltzmann, essa constante de Boltzmann, vale 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joule por Kelvin. É a constante de Boltzmann. Certo, gente? Então, a equação de Clapeyron. Salvar aqui como Lei Geral dos Gases agora. Lei Geral dos Gases. Então imagine que a gente tem partículas de gás, certo? Em movimento, né? Em um estado inicial, e depois de algumas transformações a gente tem essas partículas em um estado final, certo? Há uma relação entre eles, né? Se inicialmente eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, e no final eu tenho uma pressão final, volume final e temperatura final, eles se relacionam através dessa expressão PVT igual a Pó-Votó. PVT igual a Pó-Votó, certo? Relacionando aí os gases no seu estado final e inicial. Final e inicial. Importantíssima essa expressão, tá bom? Não salvei, já coloquei aqui. Pegue.
vamos ver algumas transformações a partir daquela lei geral dos gases. Vocês estão me acompanhando aí, gente? Sim. Sim. Então vamos lá. Transformação isotérmica. Isotérmica. Iso é de igual e térmica de temperatura. Então, transformação isotérmica ela vai ocorrer quando a temperatura ela for constante, tá bom? Temperatura constante. Então, nós vimos há pouco a expressão PVT igual a Povotó. PVT igual a Povotó, certo? Se a temperatura ela é constante, ela não se altera, então isso é igual a isso, eu vou cancelar, certo? Porque se eu passar para cá multiplicando, como eles são iguais, vai cortar. Então, quando a transformação for isotérmica, essa expressão vai ficar apenas PV igual a Povó, certo? Então, essa relação PV, elas são inversamente proporcionais, certo? Toda vez que um multiplica o outro, isso quer dizer que um aumenta, o outro diminui, né? Então, são inversamente proporcionais. Ok? Se a gente construir um gráfico dessa forma aqui, ó. Pressão, colocar pressão versus o volume. Pressão versus volume, nós vamos ter um gráfico dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Vamos imaginar um ponto A, não, um ponto I de inicial e um ponto F de final. Então, eu tenho no ponto I um volume VI e uma pressão PI. No ponto F, eu tenho um volume VF e uma pressão PF. Vocês estão percebendo? Se o volume está aumentando, a pressão está diminuindo, certo? Neste caso aqui, volume aumentando de VI para VF, nós chamamos isso de expansão, certo? Expansão. Expansão porque o volume está aumentando. Expansão com temperatura constante. Então, expansão isotérmica. Expansão isotérmica, tá bom? Então, o volume aumenta, a temperatura constante. Temperatura constante. Será que é uma crase aí?
O volume aumenta, a temperatura é constante. Se eu colocar outro gráfico aqui, eu tenho outra isoterma. Esses dois gráficos aqui são chamados de isoterma. Isoterma porque a temperatura é constante, certo? Isso quer dizer que nesse ponto I aqui tem uma temperatura que é igual à temperatura aqui no ponto F, tá bom? Então a temperatura inicial ela é igual à temperatura final. A temperatura não muda. A mesma coisa, se eu pegar qualquer ponto sobre esse gráfico, qualquer ponto, a temperatura não vai se alterar, certo? Vou chamar aqui de T apenas. Qualquer ponto aqui, a temperatura é T. Agora, se eu comparar esse gráfico primeiro com esse gráfico segundo, quem é que tem maior temperatura? O que estiver mais afastado do eixo. O que estiver mais afastado do eixo tem maior temperatura. Então, a temperatura em T é maior que a temperatura em I, que é igual à temperatura em F, certo? Então, quanto mais afastado do eixo, maior a temperatura, tá bom? Ele só é constante quando estiver sobre a sua isoterma. Perguntas, dúvidas? Não. Não. Então vamos seguir. Transformação isotérmica. Vamos para outra transformação agora. Transformação isobárica. Isobárica. Então, iso de igual, ou seja, alguma coisa é constante. E esse B aqui, se a gente inverter ele, ó, vai virar um P, certo? Então, P de pressão constante, certo? Então, a pressão agora, ela é constante. Então, se a gente lembrar da lei geral dos gases, PVT igual a Pó-Votó, PVT Pó-Votó, as pressões são iguais, então vai embora. Ficou apenas VT igual a Votó. VT igual a Votó. Então, observe que volume e temperatura estão dividindo. Isso quer dizer que eles são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, V sobre T diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Diretamente proporcionais. Se a gente construir o gráfico PV, novamente, pressão versus o volume, pressão versus o volume. Como a pressão ela é constante, nós vamos ter uma reta, né, paralela ao volume. Por quê? Porque se eu tenho aqui um ponto inicial e aqui um ponto final, para um volume inicial VI, teremos uma pressão inicial PI. Aumentando o volume para VF,
a pressão continua a mesma. Então, a pressão não altera. Altera o volume e a temperatura. E onde é que está a temperatura? Se a gente fizer a isoterma, passando por I, ó, e outra passando por F, a gente enxerga quem tem maior temperatura, quem está mais afastado do eixo. TF, né? Então aqui eu tenho temperatura TI, em qualquer ponto a temperatura aqui é a mesma, e aqui a temperatura TF, certo? Com TF maior que TI. Daqui para cá aumentou o volume, então aumentou a temperatura. Então são diretamente proporcionais, certo? Então aumentou o volume, aumentou a temperatura. Deixa eu salvar aqui novamente para a gente ir para a última transformação. PVT, pressão constante, temperatura constante, faltou o volume constante. Então, transformação isovolumétrica. Isovolumétrica de volume constante, certo? Pode vir, ao invés do nome isovolumétrica, pode vir isocórica. Isocórica também é a volume constante, certo? Então, PVT igual a Pó-Votó, PVT igual a Pó-Votó, os volumes são constantes, fica PT igual a Potó. PT igual a Potó, certo? Então... Eu só não gostar muito dessa... Bom, não entendi. eu acho que os bolsonaristas não devem gostar muito dessa informação. Com certeza. Falou em PT. Então, PT igual a Potó, eles são diretamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro também aumenta. Diretamente proporcionais. Se a gente construir o gráfico, você vê que todos os gráficos que eu fiz aqui foi pressão versus o volume, né? Mas pode ter temperatura versus volume, versus a pressão, certo? Observe que o volume aqui é constante, então eu vou ter uma reta paralela à pressão, porque o nosso volume ele é constante, certo? Então, eu tenho aqui um ponto inicial e aqui um ponto final. Para um volume inicial, nós temos uma pressão inicial, e para uma pressão final, temos um volume final igual ao inicial. Ou seja, o volume ele é constante, certo? Se a gente for traçar a isoterma, a curva passa aqui por I e a outra passa por F, certo? Então eu tenho aqui uma temperatura inicial e uma temperatura final, onde a temperatura final é maior que a inicial, porque está mais afastado do eixo, tá bom?
salvar como aqui. Marcelo, porque Oi. nesse caso eles são diretamente proporcionais e no outro caso eles são inversamente proporcionais? Porque o que? Não entendi. Repita, por favor. Porque na transformação isopórica, eles são, a pressão é diretamente proporcional ao volume, ou é diretamente proporcional à temperatura. Pressão é diretamente proporcional à temperatura. O volume não. O volume é constante. Ah, tá, entendi. É porque na PV, né, PVT igual a PV, P final, P inicial, P inicial, Ah, P inicial, foi aquela que foi PV igual a Povó. isso. Aí, nesse caso, a pressão ela é inversamente proporcional E, ao e volume. a pressão inversamente proporcional ao volume. Ah, tá. Isso mesmo. Observe as três expressões aqui, ó. Ó, essa e essa eles estão dividindo. Dividindo começa com DI. DI de diretamente proporcional. Uhum. Se está multiplicando, então serão inversamente proporcional. Essa é a dica, certo? Se duas grandezas estão multiplicando, são inversamente proporcionais. Se estão dividindo, são diretamente proporcionais. É óbvio que se eu tiver, por exemplo, uma constante vezes uma grandeza, eles não são nem diretamente nem inversamente proporcionais, tá bom? K é uma constante, não vai aumentar nem diminuir, certo? Só se as grandezas alterarem os seus valores, aí sim, né, vamos relacionar com diretamente ou inversamente, tá bom? Ok. Vamos voltar lá para o slide. Então eu tenho aí equação de Clapeyron, nós vimos, né? Por você nunca rezei tanto. Lei geral dos gases, PVT igual a Povató. Aí eu chamei de P1V1, P2V2, T2. Aqui essa relação a gente não viu, né? Que é a lei de Avogadro. Ela relaciona o volume com o número de moléculas do gás. Então, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional ao número de moléculas do gás no recipiente. A pressão e temperatura constantes, certo? Então, quando a pressão e a temperatura são constantes, quanto maior o número de moléculas do gás, maior o volume ocupado aí pelo gás. E vice-versa, né? Aqui, lei de Boyle-Mariotti. Acho que vocês fazem um experimento dele, né? Não tem um experimento? Tem um experimento, mas ele não abri para ver de que era, não. Acho que é desse aqui, certo? Então a pressão é inversamente proporcional ao volume. Foi o primeiro que nós vimos, né? Isso ocorre quando a temperatura ele é constante, é uma transformação isotérmica, certo? Então, transformação isotérmica, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão exercida, né? Mantendo a pressão constante, ok? Ou pressão constante não, mantendo a temperatura constante. Agora, mantendo a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior o volume, maior a temperatura. Quanto menor o volume, menor a temperatura, certo? Então observe que tem uma fonte de calor, aumentando a temperatura, o volume do gás aumenta. Gráfico volume versus temperatura são diretamente proporcional, uma função aí linear, né? Aumenta, ok? O volume aumenta, a temperatura aumenta. Eu não construí esse gráfico, eu construí pressão versus o volume, certo? A lei de Charles, Gay-Lussac, quando o volume é constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura.
E aqui um resumo. Transformação isotérmica, temperatura constante, P1V1 é igual a P2E2. Transformação isobárica, pressão é constante, V1T1, V2T2. E transformação isocórica, volume constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Certo? Alguma dúvida, gente? Até aí? Não. Não, né? Então vamos para essa primeira questão. Um cilindro contém 12 litros de oxigênio a 20 graus centígrados e 15 atmosfera de pressão. A temperatura é aumentada para 35 graus Celsius e o volume é reduzido para 8,5 litros. Qual é a pressão final do gás em atmosferas? Suponha que o gás ele é ideal. Então, o gás ele é idealizado. Então, nós temos volume 12 litros, temperatura 20 graus Celsius, pressão 15 atm. Então, volume, pressão e temperatura iniciais. Volume 12 litros, temperatura 20 graus Celsius e a pressão eu não lembro, 12, 20, 15. 12, 20, 15 atmosfera. Acho que você trocou aí. Oi? Eu acho que você trocou aí, temperatura e pressão. Troquei. Volume 12, temperatura 20, pressão 15. É verdade, troquei. 15, 20 graus Celsius, ATM. A temperatura é aumentada para 35 e o volume reduzido para 8,5. 35, 8,5. 35, 8,5. Ele quer saber então a pressão, né? Então, qual é a pressão final do gás? Então, observe que eu vou usar a lei geral dos gases, né? Eu tenho um estado inicial e aqui um estado final. Então, nós vamos usar PVT igual a Pó-Votó. PVT igual a Pó-Votó. Ele diz que quer a pressão em ATM. Aqui está em ATM, o volume está em litros, a temperatura está em graus Celsius. Toda vez que estivermos falando de gás, certo? Falou em gás, a gente tem que usar a temperatura absoluta. Temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin, tá bom? Então vamos ter aqui 295 Kelvin e aqui 308 Kelvin. Então, de graus Celsius para Kelvin é só somar com 273. Então, pressão final é o que a gente quer determinar. Volume final é 8,5. Temperatura final é 308, igual a pressão inicial, 15, volume inicial, 12, e a temperatura inicial, 295. Preparem aí a calculadora. Então, 308 vezes 15 vezes 12 dividido por 8,5
vezes 295. Vamos determinar essa pressão aí final. Vamos lá. Deu quanto? Deu 22,10. 22,11, na verdade. 22,11. Batemos aí juntos. 22,11 atmosfera de pressão, né? É o nosso ATM. Pressão. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então vamos seguir para a próxima. Ele diz agora que a 25 graus Celsius e 1 atm dissolvem 0,7 litros de gás carbônico em 1 litro de água destilada. Então eu tenho a 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, 1 atm de pressão e volume de 0,7 litros. Me deu dois volumes, né? Deu aqui 0,7 litros e 1 litro. Só que a gente está falando de gás, 0,7 litros de gás. Essa quantidade de CO2 corresponde a essa quantidade de CO2. Como a resposta aqui está em gramas, então essa quantidade é a massa, né? Ele quer saber qual a massa de CO2, certo? Em gramas. Ok? Então, CO2. Ele disse ainda R vale 0,082, C12O16. Carbono 12, oxigênio 16. Eu tenho um carbono e tenho 2 oxigênios. Então eu tenho aqui 32 mais 12, 44 é a nossa massa molar, certo? Nossa massa molar. O Google já está dizendo que falta 10 minutos. Obrigado, Google. Nossa constante 0,082 atm litro por Kelvin mol, certo? Então vamos lá. Por você nunca rezei tanto. Lembre que não pode Celsius, tem que ser em Kelvin. Somamos com 273, vai ficar 298, né? 298 Kelvin. Então a pressão é 1, o volume é 0,7, número de mols a gente não tem, R é 0,082 vezes 298. Vou isolar o N. N é igual a 1 vezes 0,7, dá 0,7, dividido por 0,082 vezes 298.
Façam aí essa continha para ver quanto é que dá o número de mols. Marcelo, eu não vi como você fez. Não viu o quê? Como você fez o número de mol? Eu não entendi. O número de mols, o que é que tem? Eu não vi como você chegou em 0,7 sobre 0,2. Ah, eu tô isolando N. Então, vamos ler de trás para frente. N é igual a 1 vezes 0,7. Então, N é igual a 0,7. Dividido por... Isso daqui está multiplicando, vai passar aqui para baixo dividindo. Entendeu? E no caso, esse número de massa 44, a gente não vai usar? Vamos usar daqui a pouquinho, quando a gente achar o número de mols. Porque o número de mols aqui, ó, é a massa dividido pela massa molar. E ele quer saber o valor dessa massa. M é o número de mols vezes a massa molar. Então vamos achar o número de mols, que é a quantidade de matéria, para depois jogar aqui. Entendeu? O meu deu 0,028. 0,0 3. Você falou antes 2, 28. 28, 6. 286. Então vamos arredondar muito agora. 0,029 mol. Então a massa é igual a 0,029 vezes 44. Que nós achamos da massa molar. Multiplique aí para ver quanto é que dá agora. 1,276. 1,0029 vezes 44. 1,276. O meu bateu diferente aqui. Deixa eu corrigir aqui para ver. 0,029 vezes 44. É 1,276. Eu que errei aqui. 1,276. Agora vamos arredondar para 1,3. 1,3 gramas. No final é melhor para arredondar, né? 1,3 gramas. Salvar como? Faltam 5 minutos. A gente já está acabando, né? Essa foi com a questão de AD. Essa também. Foi AD ou foi AP essa? Não lembro. Essas duas eu vou deixar para vocês tentarem. Qualquer dúvida vocês me enviam, certo? Essa aqui eu botei de brincadeira, valendo um ponto, né? Eu vou explicar elas e vocês vão tentar também, tá bom? Qualquer dúvida vocês publiquem lá que eu resolvo, certo? Ele diz que um mergulhador encontra-se no fundo de um lago com 45 metros de profundidade, onde a temperatura é de 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Ao respirar, ele solta uma bolha de 25 centímetros cúbicos de volume. A bolha sobe e atinge a superfície do lago, onde a temperatura é de 20 graus Celsius. Supondo que, ao subir, a temperatura do ar na bolha seja igual à da água que a circunda, calcule o seu volume imediatamente antes de alcançar a superfície do lago. Então vocês vão usar PVT igual a Povotó. E lembrar que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, certo?
Na superfície é 1 atm. Se a gente der um mergulho até 10 metros de profundidade, aumenta 1 atmosfera de pressão, certo? No caso, quanto mais você descer, aumenta. Aumenta a pressão. Então, o nosso tímpano vai estourar, certo? Porque a pressão é muito grande. E o pulmão, quando a gente sobe, por exemplo, ele vai inflar. Se a gente não subir de maneira correta. Os mergulhadores aprendem, né? Tem que subir bem devagar, né? Bem devagar, com um cilindro de gás, certo? Os mergulhadores aí altas profundidades. E muitos ainda usam uma câmara, né, hiperbárica para equilibrar a pressão quando sai de um mergulho aí de altas profundidades, certo? Então, a aula de hoje nós terminamos. Eu mando mais tarde em PDF